Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aqui à nossa quinta diagnóstico TEA na prática. Eu vou falar sobre os elementos essenciais para uma avaliação em casos de diagnóstico do transtorno do espectro autista. Esse tema já foi inclusive tema de maratona, mas a gente costuma responder bastante algumas perguntas que se enquadram nessa questão, né? Perguntas diversas. Então, por isso eu resolvi falar novamente sobre esse assunto, porque nós estamos com um curso aberto, com vagas abertas para o curso. Então, muitas pessoas perguntando questões que estão relacionadas ao tema que eu vou falar aqui hoje. Então, por isso que eu escolhi essa temática, tá? Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Que eu programei aqui pra gente fazer mais ou menos no esquema de aula, tá? Então, elementos essenciais para uma avaliação especializada em caso de suspeita do transtorno do espectro autista. Então, a gente vai começar falando que existe um nicho para esse tipo de avaliação especializada. Uma das perguntas que eu respondi lá no nosso grupo VIP de diagnóstico de transtorno do espectro autista, que a gente interage por lá, né, quem tá no nosso grupo VIP do Telegram, foi sobre esse campo de atuação, né? Então as pessoas se preocupam, se interessam muito com o campo da intervenção, que é importante, obviamente, mas poucos profissionais se capacitam ou até mesmo sabem que existe capacitação ou que há necessidade dessa capacitação para esse tipo de avaliação, que é um campo vasto, um campo que tem poucos profissionais, e eu atribuo essa primeira questão ao fato dos profissionais nem sequer saberem que esse campo faz parte das suas áreas de atuação, né? Porque é muito comum os profissionais atribuírem esta avaliação ao saber médico, né? Então, lá no nosso grupo VIP, lá no Telegram, a pergunta era assim: chegou uma criança com sinais de risco, o que eu faço? Eu faço avaliação ou eu mando para o médico, e aí o médico faz lá o diagnóstico, e aí eu já inicio a intervenção. A mãe está bastante angustiada, eu não sei se eu faço ou se eu mando para o médico, né? Então, assim, a primeira questão é do lugar do profissional, né? De cada profissional, fono, TO, psicopedagoga, né? Cada um tem uma parte nesse diagnóstico tão importante que já está aí mais do que estabelecido na literatura, de que é multiprofissional, né? Então são vários profissionais que precisam aí avaliar questões específicas, e eu vou falar sobre essas questões hoje na nossa aula, para que cada um com o seu olhar contribua para este diagnóstico que vai ser lá averbado pelo médico ao final, né? O Dr. Daniel de Souza Filho, psiquiatra especialista em infância e adolescência, especialista em autismo, já veio aqui, já fez algumas lives, já respondeu perguntas e já disse aqui, né, no consultório, quando ele pode contar com equipe, ele invariavelmente fecha junto com uma equipe. Quando ele tá lá no SUS e não tem como contar com avaliação de outros profissionais, às vezes ele tem que fazer isso sozinho, né? Vendo essa criança mais vezes, esperando um tempo para fechar. Mas no consultório, fora do SUS, né? Ele fecha junto com outros profissionais, né? Porque é assim que é entendido esse diagnóstico, para ser feito o mais precocemente possível, mais fidedigno possível. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Como é que essas crianças chegam ao consultório? Então, essas crianças chegam ao consultório com queixas diversas, né? Esses pais não vão chegar ao consultório dizendo: olha, eu tô achando que meu filho está apresentando sinais de risco de TEA. Eu tô achando que meu filho é autista. Eu tô achando que meu filho pode estar dentro do espectro. Pode ser até que alguns pais cheguem dessa forma, pela quantidade de informação que a gente consome sem nem mesmo procurar.
os dias das conscientizações do autismo, né, os dias internacionais, o fato de já conviver com alguma criança dentro do espectro na família, o fato desse pai de repente ser algum pai que já tenha o conhecimento por ser da área da saúde e educação, ou ainda por ser o pai que vai atrás das informações, mas a grande maioria vai queixar-se de questões específicas, né? Então, tem algumas literaturas, eu trouxe aqui alguns dados dessa literatura que à época eu busquei, que falam que 35% das queixas estão mais relacionadas ao atraso de fala, que faz com que esse pai vá ao consultório procurar um fono, por exemplo, ou até mesmo psicólogas, né? Porque a criança não fala e acaba fazendo bastante birra, né? 36% atraso de fala, 30% socialização, 16% estereotipia, né? Com movimentos motores. Ela pula muito, ela faz alguns movimentos estranhos, ela gira, né? E aí essa mãe às vezes já procurou ali alguma coisa na internet e já tá preocupada com uma coisa mais específica, ou chama isso de mania, tique, toque, né? Não TikTok, mas ou tique ou toque. Cerca de 16,33% fala em sono, alimentação ou alguma questão de desenvolvimento motor. Todos esses sinais chegam ao consultório de quem trabalha com criança. E só isso a gente já pode pensar que já poderia ser um motivo para a gente trabalhar pensando aí numa capacitação, né? Porque se você trabalha com crianças, você pode avaliar uma criança com sinal de risco para TEA e precisar fazer essa avaliação especializada, mesmo que, me interessa pela intervenção, não me interessa em fazer uma capacitação para avaliação. Esses sinais podem chegar, e tenho certeza que se você trabalha com criança, você já ouviu uma queixa de alguma dessa ordem aí, de alguma dessas, sem falar que eu trabalho com avaliação de criança dentro do espectro, né? Mas alteração de sono, desenvolvimento motor, birras, enfim, né? São questões típicas da infância. Então, se você trabalha com criança, você pode receber uma criança com sinais de risco a qualquer momento, né? Esse é um ponto pacífico. Outra questão. Os pais não trazem os sinais de TEA explicitamente, então você também vai precisar estar com o ouvido treinado e com o olhar treinado para observar essa criança, para ouvir esse pai, para poder saber se você vai precisar fazer uma avaliação específica. E eu vou falar mais para frente o que é que tem de diferente, né? Porque não é uma avaliação igual de uma criança típica. Você vai ter que reconhecer esses sinais. Então, esse pai vai dizer, você vai ter que levantar sua anteninha, seu farol vermelho vai ter que ligar, e você vai ter que depois reconhecer os sinais dessa criança e fazer essa diferenciação. Então, olha quanta coisa aí que é responsabilidade do profissional que se meteu a avaliar a criança, né? E aí chega nisso que eu tô falando, né? Você vai ter que avaliar. E chega lá na live que eu fiz terça-feira. Você vai ter que dar a sua opinião. Você vai ter que dar uma hipótese diagnóstica. A live de terça-feira, para quem perdeu, foi sobre relatórios sem HD, né? A quantidade de relatórios que a gente recebe que não tem conclusão diagnóstica, que não tem nada, né? É só uma descrição daquilo que a mãe falou para mandar para o médico, ou daquilo que a criança não fez, né? Então eu não consegui aplicar nenhum dos meus protocolos porque essa criança não é responsiva. E a mãe me contou isso. Para o médico decidir o que é que ele acha que está acontecendo com a criança, porque o profissional não foi capaz de
de analisar e de aplicar procedimentos específicos que já existem, mas que ele ainda não sabe que existem, né? Para ele poder avaliar essa criança e fazer essa avaliação especializada, né? Então, vamos conversar um pouco como fazer isso, né? Que é o tema principal da nossa aula aqui. Quais são os erros, quais são as falhas que a maioria dos profissionais cometem que impedem que essa avaliação seja feita da melhor maneira possível para corresponder às expectativas dessa família quando eles contratam um profissional, seja psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, enfim, e aí também contribuir para o desenvolvimento dessa criança, né? Então vamos pensar aqui nas falhas. Vamos pensar na primeira falha. A primeira falha é o desconhecimento. E aí a gente vai pensar desde o desconhecimento do seu papel, quando um pai vai procurar um profissional e esse profissional não sabe que cabe a ele dar a sua hipótese diagnóstica através de um laudo, e esses laudos são parciais, então o psicólogo emite o seu laudo com a sua HD, a fono, o seu laudo com a sua HD, a TO, o seu laudo com a sua HD, todos esses laudos parciais chegam ao médico, que também vai emitir o seu com base em todas as outras avaliações que supostamente esse pai buscou, né, para que ele possa concluir aí a sua avaliação. Às vezes essa criança entrou por outra via, ele foi primeiro ao médico, como chega bastante aqui pra gente na equipe de avaliação multi, né? Vai ao médico, o médico pede avaliação de múltiplos profissionais e aí ele vem para a equipe e aí ele passa aqui com o psico, fono, com a neuropsicóloga, psicofono, TO, e aí após a avaliação de todos os profissionais, volta lá o médico que solicitou para a conclusão diagnóstica, né? Todos os profissionais fechando as suas hipóteses, tá? Enfim, então a primeira falha é o desconhecimento do profissional do seu papel enquanto profissional diante daquele pai contratando um serviço profissional. O serviço profissional é o que está acontecendo com o meu filho, na sua opinião, diante da sua ciência psicológica, fonoaudiológica, da terapia ocupacional, da psicopedagogia, na sua opinião profissional, o que você acredita. E aí não é a minha opinião, é minha opinião como cientista, como psicólogo. Então, como cientista, eu falo através do que a ciência já elaborou até o momento, e aí eu uso os instrumentos e procedimentos já estudados e que no momento eu posso me amparar, né? Porque existem lá, aí falando como psicóloga, os manuais e os guias, que são atualmente, por exemplo, o DSM-5, que é o nosso guia de diagnóstico nosológico. O laudo é o documento escrito que é o resultado de uma avaliação psicológica. Ele tem regras, né? Tudo isso, por exemplo, aula sobre laudo, além do aula sobre laudo específico do transtorno do espectro autista, um esqueletinho de como fazer e como chegar até lá, né? Porque o laudo e a devolutiva são os últimos módulos lá do nosso curso de diagnóstico do espectro autista. Tem aula, por exemplo, sobre as diferenças entre os vários documentos escritos, né? Laudo, relatório, atestado, declaração, mas isso tá lá nos bônus do nosso curso, né? Porque eu acredito que isso é muito importante. O que tem de psicólogo fazendo relatório como o documento resultante de uma avaliação psicológica, tem a rodo, né? E o documento resultante de uma avaliação psicológica é o laudo. No relatório, não, o que você escreve no relatório não tem nada a ver com a sua avaliação psicológica. Nem tem que conter CID, por exemplo, que é facultativo ao psicólogo. Então, isso também tem lá no nosso curso, são aulas extras sobre laudo,
relatório, atestado, declaração, né, que eu considero importante para alguém que está fazendo um curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista. Apesar que o curso não é só para psicólogo, tá? Só para vocês saberem o que tem lá de bônus. Então, voltando, além do desconhecimento com relação ao seu lugar, ao seu papel, e isso também a gente tem aula lá no curso, né? A gente fala sobre o embasamento legal para que a gente possa fazer isso, né? Para que vocês até possam explicar para os pais e para outros profissionais. Tem um desconhecimento técnico, né? Que passa por aí também, né? Há o desconhecimento técnico e os profissionais não vão nem buscar capacitação, porque se esse lugar não é meu, eu nem vou atrás, né? O pai chega e sai aqueles relatórios que eu tô careca de falar aqui, aquele relatório não laudo, né? Porque o profissional não consegue fazer uma produção analisando algo. Ele não tem capacitação para isso, não foi ensinado na universidade, ele não sabe que procedimentos utilizar, ele não sabe o que observar, o que analisar e muito menos o que concluir, porque ele não se capacitou, a universidade não nos capacita para isso e ele não sabe buscar o curso para fazer isso, porque esse lugar não é dele. A gente só vai atrás de um curso para a gente fazer alguma coisa quando a gente entende que aquele lugar é nosso. Então, começa por aí. Essa é a primeira falha, o desconhecimento. A segunda falha é muita demanda. Então, aí o profissional já tá lá no lugar, né? Então, ele já se prontificou a avaliar aquela criança, mesmo sem conhecimento e até por conta disso. E ele vai tentar fazer aquilo que ele aprendeu na faculdade de algum jeito, né? Então, ele vai fazer aquele psicodiagnóstico tradicional, como uma criança típica. As fonos também, né? Aqui na equipe de fono a gente discute muito isso, né? A interação com uma criança, né? As meninas até falam assim, fono fala, fono brinca, fono interage. Com uma criança com suspeita de transtorno do espectro autista, a interação é outra. Autismo é exatamente a dificuldade de manter a interação recíproca. E se a gente der muita demanda, a gente não vai conseguir muita coisa com essa criança. A gente precisa fazer exatamente o contrário, até para, primeiro, avaliar a iniciativa e a resposta. Segundo, para a gente conseguir alguma troca com essa criança, para a gente conseguir o melhor desempenho dessa criança. Senão essa criança pode se desregular, essa criança pode não nos dar nada e a gente vai dizer que ela consegue muito menos do que o que ela consegue efetivamente. Então, muita demanda às vezes faz o caso parecer um caso desafiador, um caso intestável, a criança não responde a nada, porque foi dado muita demanda. Outra falha. Deixa eu pegar aqui a terceira falha. Ambiente inadequado. Só lembrando, gente, que todas essas falhas, quando você pensa em um curso de capacitação na prática, que é, por exemplo, como a gente estruturou o nosso curso, né, que já está aí na 12ª turma online, ele vem para cobrir todas essas falhas, né? Então, a gente ensina lá tudo isso que está falhando para que vocês possam fazer essa avaliação da melhor forma. Terceira falha, o ambiente, né? Então, o ambiente para fazer uma avaliação especializada em sinais de risco, né, para fazer essa avaliação, não deve ser um ambiente que você avalie uma criança típica. Não deve ser o mesmo ambiente que você vai fazer as suas intervenções, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, na minha sala, que é a minha sala de intervenção, eu não faço as minhas avaliações aqui. A gente tem aqui no Instituto uma sala de avaliação, mas como a gente faz muita avaliação multidisciplinar em casos de TEA, a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem um núcleo de pesquisa em transtorno do espectro autista, a gente tem, enfim, tem um curso, né, diagnóstico, a gente trabalha com isso, eu sou supervisora, enfim, a gente tem uma sala só para isso, para a gente fazer as gravações, enfim. Nem todo mundo vai ter uma sala só para fazer essa avaliação, a gente entende isso, mas
Quando a gente não tinha, lá atrás, quando a gente começou a formar a equipe, a montar os protocolos, enfim, a gente fazia isso em todas as salas. A gente não tinha uma sala só para isso, mas a gente desmontava a sala. A gente pegava uma caixa, tirava todos os brinquedos que ficavam disponíveis na sala, botava tudo dentro, pegava só a caixinha com os brinquedos específicos da intervenção, atendia, depois tirava e montava a sala de novo. Porque isso faz parte das questões relacionadas à fundamentação teórica do manejo da conduta não invasiva necessária para a gente conseguir uma interação recíproca com essa criança, né? Então, existe um manejo específico para a gente fazer essa avaliação e não é igual da criança neurotípica que a gente aprende lá no psicodiagnóstico interventivo. E isso faz toda a diferença. Não só por conta dos brinquedos que vão ser selecionados e que eu já falei em inúmeras jornadas, imersões, enfim, gratuitas que eu já fiz aqui no Instagram, mas que eu falo lá no curso, né? Então, o que eu preciso avaliar? Eu vou checar todos os critérios lá do DSM-5, né? Então, eu preciso avaliar os comportamentos comunicativos não verbais, por exemplo, se essa criança aponta, atenção compartilhada, a resposta ao nome, o engajamento, a adequação ao contexto, lá pensando em comunicação social. Eu vou aliar isso a idade da criança, a idade, os marcos do desenvolvimento, e aí eu tenho lá os brinquedos específicos que vão favorecer esse tipo de observação que eu tenho que fazer. Então, na minha caixa tem brinquedos específicos que eu vou conseguir certos comportamentos ali no momento livre, no momento mais estruturado. Então, isso é tranquilo, ok, mas eu também não posso ser invasiva. Tem um estilo de conduta, que é o estilo de conduta também, que a gente ensina lá no curso, para a gente conseguir fazer esses pedidos para essa criança. E uma das coisas mais importantes é não ser intrusiva e não ser invasiva, porque a gente pode perder aí a conexão com a criança. Isso tem tudo a ver com o ambiente inadequado. Esse ambiente tem que estar adequado, porque se eu tiver com o meu lindo sofá branco e eu tiver que ficar monitorando aquela criança para não pisar nele, eu não vou conseguir depois o engajamento suficiente com aquela criança para ela sorrir para mim, para ela apontar, para ela, né? Então, assim, a gente tem que ter um estilo de conduta específico. Essas crianças já têm dificuldade na interação. Então, quanto menos intrusivo, mais a gente vai longe de comportamentos intrusivos e melhor. Então, existe um estilo de conduta específico na literatura e esse estilo de conduta a gente também ensina lá. Então, ambiente inadequado, tanto para a criança não se machucar, porque são crianças que você não sabe o que pode vir, tanto uma criança que pode se desregular com o seu perfume, com o álcool gel que tem na recepção, com uma luz, porque no transtorno do espectro autista, lá no critério B, tem as questões de hiperreatividade sensorial. Né? Hoje mesmo a gente estava fazendo uma reunião aqui com a equipe multidisciplinar, discutindo um caso, avaliando se a criança teve ou não uma questão de hiperreatividade sensorial com um brinquedo com luz, movimento e som. A gente estava, enfim, avaliando o vídeo. E aí a gente pegou um outro caso que a criança tinha tido uma desregulação com o álcool gel. Depois que a mãe tinha passado o álcool, ele se recusou a lavar a mão depois do banheiro, lá com a mãe. E a mãe pegou o álcool e espirrou na mão dele e passou. Ele teve uma crise e não conseguiu ir para a etapa da avaliação neuropsi, né? Bateu na mãe, ficou se batendo, enfim. E a gente estava avaliando esses vídeos, né? Então, enfim, não sei porque eu tava... Ah, tá. Isso pode acontecer, então é importante que o ambiente seja todo adequado, né? Não tenha um vidro, não tenha algo que a criança possa quebrar, porque a gente não sabe como é que essa criança pode reagir a mínimas alterações, a uma transição. As crianças com transtorno do espectro autista, às vezes elas têm comportamentos disruptivos,
diante de mínimas transições. Então, elas podem se machucar, podem machucar alguém, né? Então, é importante cuidar do ambiente. E a outra falha é não saber o que deve observar, né? Isso tem lá uma íntima relação com o desconhecimento, né? Então, quanto mais a gente desconhece, então se a gente não sabe o nosso lugar, a gente não se capacita, e aí a gente realmente não vai saber o que observar, né? A gente vai nem ter ideia do que se faz com a criança, vai ficar lá olhando a criança e não vai saber o que observar. A quantidade de comportamentos, de ações, de reações no momento livre e estruturado que a gente precisa e que a gente coloca no laudo, né? Assim, um laudo multi aqui de 2 profissionais, psico e fono, sem a parte de neuropsi, tem em média 30 páginas, né? Então, a gente recebeu um laudo aqui de 2 profissionais com 2 páginas, né? Que a mãe tinha feito, ela chegou aqui para fazer uma reavaliação. 2 páginas. Mal dá para contar a história dessa criança. Não dá, né, para contar a história dessa criança em 2 páginas. Então, a gente vê realmente laudos relatórios, porque na verdade esse também estava lá registrado como relatório de muita má qualidade, né? Então, não saber o que observar também é uma falha bastante importante. E que tudo isso, gente, só pode ser solucionado desta forma: capacitação, adequação e o manejo correto. Essas 3 coisas, elas estão incluídas no nosso curso, né? Na verdade é a base do nosso curso. A gente pode se capacitar lendo, né? Pode. Mas o transtorno do espectro autista, ele tem uma questão de uma grande diversidade de apresentações, que há necessidade de um olhar treinado, né? E a gente não pode fazer isso com a criança, né? Então, a supervisão, a orientação, poder estar com uma equipe, né? Ou em supervisão, orientação, é essencial para esse tipo de avaliação, né? Senão o olhar fica enviesado, né? Então, é bem importante que profissionais que não tenham tanta experiência se capacitem e que possam ser orientados, que possam estar com uma equipe para discutir, para que não façam avaliações enviesadas, né? Com profissionais com pouca experiência, às vezes podem interpretar fatos únicos de maneira equivocada, né? Porque no transtorno do espectro autista a gente precisa avaliar a intensidade e qualidade dos comportamentos de uma maneira bem específica, que muitas vezes é a experiência que vai fazer a diferença, né? Então, capacitação, adequação do lugar, e aí dos brinquedos e o manejo é que vai fazer a diferença. São os 3 elementos essenciais para você fazer a avaliação. E é muito importante, porque os pais estão carentes de boas avaliações aqui em São Paulo e em todo o Brasil, né? Porque é isso que vai dar a esses pais os diagnósticos mais precoces, o acesso às terapias ideais, né? Então, não só em termos de então essa criança precisa de múltiplas horas, e também aquelas que não precisam, porque invariavelmente muitas crianças que chegam para avaliação multidisciplinar não estão dentro do espectro, né? A gente aí tem casos de deficiência intelectual, casos de TDAH, né? Com diagnósticos, pré-diagnósticos incorretos, enfim. Então, que essa criança possa aí ter a intervenção mais adequada para o seu caso, né? E é isso, gente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui relacionadas ao nosso tema.
Eu não tava olhando aqui, até porque eu tô com um fundo de tela branco, eu não consigo enxergar. Se tinha dúvidas, eu tenho uns minutinhos ainda, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Lembrando que o nosso curso está com inscrições abertas, abriu segunda-feira, e segunda-feira bugou as redes sociais, né? A gente estendeu na terça-feira. Ó, uma mãe aqui falando que ela ficou com suspeita que o filho dela é de 1 ano e 7 meses e ainda não fala. Levou na pediatra e ela não achou nada. Vai levar na neuro. Procurei uma fono, mas ela disse que só atende a partir de 2 anos. Então, ó, vamos lá. O ideal é conversar com o médico sempre, né? Mas lembrando que, assim, pediatra não é especialista em desenvolvimento, né? A gente tem até uma seguidora da página, que ela é lá de Angola. Às vezes ela entra e ela fala que lá em Angola, os pediatras, eles são todos especialistas em desenvolvimento, né? E acho que ela é pediatra. E aqui a gente tem alguns. Por exemplo, eu tenho até um pacientezinho que ele veio para avaliação multidisciplinar e ele veio com encaminhamento da pediatra. E o encaminhamento da pediatra é lindo, ela aplicou até o MCHT-RF. Veio pontuado o MCHT, que é uma escala de sinal de risco para transtorno do espectro autista. A hora que eu bati o olho, vi que a pediatra era daqui da Zona Norte de São Paulo. Já peguei o nome ali e falei, opa, essa daqui é ouro, vamos separar para indicar para os pacientes. Hoje ela é a pediatra das minhas filhas têm 9 anos, mas se ela acompanha o desenvolvimento de crianças, no caso ele tinha 2 aninhos, quando ele veio para avaliação multi, eu quero ela para acompanhar o desenvolvimento das minhas filhas, porque elas têm 9, mas elas também estão em desenvolvimento. E ela hoje é a pediatra das minhas filhas, do meu sobrinho que é autista, enfim, e pediatra de vários outros pacientes aqui do instituto. Esse menininho acabou fazendo a avaliação multi, fechou TEA, hoje ele é nosso paciente, aqui ele é meu paciente, ele é atendido aqui. E a gente, quando eu comecei a passar com essa pediatra, a gente até conversou sobre isso, né? São poucos os pediatras que medem, além de peso, altura e cuidam da parte da saúde, medem também o desenvolvimento. Mas existe até um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês podem pesquisar no Google esse documento, que orienta os pediatras a aplicar o MCHT-RF a partir dos 16 meses até os 30 meses. Também existe um documento aí, mais assim na base da lei, não uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pede para que os pediatras acompanhem o desenvolvimento pelos marcos da própria carteirinha de vacinação. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para que eles utilizem o MCHT-RF, tá? Dos 16 até os 30 meses em consultas de rotina. Então, lá no MCHT, eu já dei aula do MCHT várias vezes aqui, tem também no nosso curso. Se a criança pontua de 0 a 2, não tem até 2 anos, não tem nenhum outro sintoma, vai fazer um chat de novo com 24 meses, com 2 aninhos. Agora, se a criança pontua mais que 2, e aí já encaminha para avaliação especializada. Foi assim que esse menininho chegou aqui para mim, né? E não foi só ele que chegou, já tiveram uns outros. Então, existe um protocolo de avaliação. Existem pessoas que estudam isso no detalhe. Muitos médicos que não aplicam essa escala, certamente, eu não vou dizer que eu postaria meu diploma, porque eu já postei outras vezes e meu diploma já foi rasgado, porque eu já errei, né? Então só tem a Xerox. Mas eu diria que eu posto a Xerox do meu diploma, que ela não fez o MCHT-RF, ela não aplicou nenhuma escala, ela só de observar ele achou que não era nada. Mas a sua pediatra, ela não é especialista em fala. Quem é especialista em fala é a fono, né? E para ela
pensar em desenvolvimento, existe uma escala padronizada para todos os profissionais da área da saúde. Se eu estiver com uma criança de 1 ano e 7 meses aqui, eu também vou usar essa escala, por mais que eu trabalhe muito com desenvolvimento, porque a gente segue alguns padrões. Essa escala foi muito estudada por muitos estudiosos, é uma escala extremamente sensível, ou seja, ela vai rastrear, é um protocolo, os protocolos servem para isso. Pode ser que você vá no meu e ele também não faça, né? A dica que eu vou te dar é assim: vá no especialista no que você está suspeitando, porque existe neuroespecialista em epilepsia, existe fono especialista em motricidade oral, existe fono especialista em disfagia, sabe? Por exemplo, pessoas que têm depois dificuldade de engolir, tá? Pessoas especialista em gagueira e especialista em linguagem. Quando a gente fala em atraso de fala, a gente está falando de uma especialidade da fono. Por exemplo, as minhas fonos aqui, elas não atendem gagueira, elas não atendem motricidade oral, elas só atendem linguagem. Né? Então, se ligar, eu preciso de uma fono para gagueira, não temos, a gente só atende as fonos de autismo. Né? Então, se vier uma criança com gagueira aqui, elas nem vão saber o que fazer. Então, esta fono, por exemplo, que só atende a partir de 2 anos, aqui a gente atende crianças menores, atende bebês, enfim. Então, tanto o neuro quanto a fono, procure uma especialista no que você está com dúvida. Você está com suspeita que seu filho é autista? Leve numa fono especialista em autismo, tá? Leve num neuro especialista em autismo. Não leve em qualquer neuro, não leve em qualquer fono, tá bom? Deixa eu ver se tem outra dúvida. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Até quarta-feira da semana que vem. Depois vai lá pra nossa comunidade da Hotmart Sparkle. Deixa eu ver. Bom, gente, a Erika tá fazendo elogio aqui pelo trabalho. Obrigada, Erika. Acho que ninguém tem dúvida sobre a avaliação do diagnóstico, né? Eu tô vendo duas pessoas aqui perguntando sobre os critérios diagnósticos, né? Meu filho só apresenta atraso de fala e de linguagem, tá? Eu vou tentar responder vocês todas juntas. Ó, eu vi 2 pessoas perguntando aqui quais os critérios diagnósticos para TEA e depois uma pessoa falando que a criança só apresenta atraso de fala. Então, vamos lá, vou tentar falar sobre as 2 coisas juntas. Atraso de fala não é um critério para autismo, tá? Uma criança pode falar e ser autista. Porque os critérios para autismo são déficits na comunicação social. Uma criança pode falar e não se comunicar para fins sociais. Este critério, que é comunicação social, ele tem alguns itens que se dividem em vários outros. E só um especialista ou uma pessoa bem capacitada é que vai saber olhar isso. Então, às vezes, o pai se apega a coisas bem específicas, como, por exemplo, a criança autista não olha no olho, e meu filho olha, então ele não é, né? Então, pense que esse é um item de uns 50, e aí, só isso não tira ele do espectro e nem coloca. É uma infinidade de coisas no conjunto. Isso tudo a gente vai pesar na intensidade e na qualidade. Uma somatória de coisas. Então vamos lá. Critério A, comunicação social. A criança pode nem estar com atraso, mas ela se comunica, ela compensa isso com gestos. Isso tudo tá integrado? Enfim, é uma série de avaliações que o profissional tem que fazer, tá? Então, para você, Angelita, ele só apresenta atraso de fala.
os outros comportamentos, o critério B, por exemplo, são 4, né? Ele não apresenta nada, ele não fala, ele não faz birra. Quando ele não consegue o que ele quer, como que ele se comporta, como que é com transição, hiperreatividade sensorial, os movimentos motores repetitivos, como que tá o brincar dele, a evolução simbólica, enfim, toda essa parte que eu falei aqui, 4 coisinhas, mas também são infinidade. A nossa lista de comportamentos são umas 9 páginas de checklist que a gente tem que fazer. Mas uma criança que só apresenta atraso de fala, mas que apresenta atraso de fala, a gente faz o diagnóstico diferencial de TEA e transtorno de linguagem. Quem tem que fazer isso? Uma fono especialista em linguagem. Uma fono especialista em linguagem vai conseguir fazer a diferença se o seu filho tem uma questão de linguagem, transtorno de linguagem especificamente, ou autismo, tá? Então, assim, atraso de linguagem não é um critério de TEA, mas a gente vai fazer o diagnóstico diferencial de TEA, tá? Não é um critério no sentido de que não tá lá, transtorno do espectro autista tem que estar atrasado a fala, não, mas no transtorno do espectro autista, os critérios são: critério A, déficits da comunicação social; critério B, comportamentos repetitivos, estereotipados, do uso do discurso, movimentos motores. Dizendo assim, é muito geral, ele é bem específico, tá? E aí é um profissional capacitado que vai conseguir, na interação com a criança, testar todos esses critérios. Tá? Porque o diagnóstico ele é observável, tá? É na interação com a criança. Todos esses comportamentos, eles precisam acontecer até os 3 anos. Então, a falha na comunicação, os comportamentos lá do critério B tem que ter acontecido até os 3 anos. Tá? Então, se uma criança não se comunicou eficientemente até os 3 anos, ela pode ser TEA, tá? O que não pode é assim, a criança se comunicou, interagiu, não teve alterações nos comportamentos motores, né? No critério B até os 3 anos, tava tudo caminhando maravilha, não teve nenhum atraso até os 3 anos, tudo dentro dos marcos. Aí com 4 anos, ele começou a ter atrasos. Aí a gente não pensa em TEA, tá? Os atrasos precisam acontecer até os 3 anos. Esse é o critério C. Então, critério A, déficit na comunicação social. Critério B, comportamentos repetitivos, motores estereotipados, uso do discurso e movimentos motores. Critério C, os atrasos precisam começar até os 3 anos. Critério D, isso precisa implicar em algum prejuízo para a criança, ou na interação, ou em preocupações para a família, ou algum atraso essa criança precisa ter. Ela ou precisa de mais apoio, ou não está conseguindo se desenvolver do jeito que devia, está atrasado em relação a outras crianças. E critério E, tudo isso que acontece com a criança não se deve à deficiência intelectual. A criança pode até ter deficiência intelectual associada, que também é muito comum, mas tudo isso não se deve exclusivamente à deficiência intelectual. Então, isso basicamente são os critérios. Eu falei aqui de uma maneira muito jogada, né? Falei assim, tipo assim, os títulos dos critérios. Aí dentro desse critério, por exemplo, comunicação social. Comunicação social é uma teoria, né? Então você precisa conhecer muito de comunicação social. E a gente avalia cada item da comunicação social. Por exemplo, dentro da comunicação social nós temos reciprocidade socioemocional, que envolve adequação ao contexto, resposta ao nome, engajamento, enfim, várias coisas. Quando a gente vai avaliar isso, uma criança, sei lá, uma criança de 1 ano e 3 meses, eu tenho como avaliar isso, porque lá nos marcos do desenvolvimento, uma criança começa a responder ao nome lá ainda bebê. Então, eu vou avaliar isso. Uma criança já engaja, ela já olha mais para o olho humano ainda bebê. Então, eu vou avaliar toda essa reciprocidade socioemocional com base no que é esperado para a idade cronológica dela. Com uma criança de 1 ano, eu vou avaliar algumas coisas. Com uma criança de 2 anos, algumas coisas. Com uma criança de 3, outras coisas, tá? Então, basicamente é assim. Aí tem reciprocidade socioemocional,
Temos déficits em comportamentos comunicativos não verbais, temos déficits no entendimento, manutenção e desenvolvimento das relações, né? Dificuldade com pares, dificuldade de trocar turnos, de entender o que está acontecendo ali na relação com os parceiros sociais. No critério B, nós temos os comportamentos repetitivos motores, né? Os flappings de mãos, giros, saltos, empilhar brinquedos, categorizar, separar por cores, as ecolalias, as falas repetitivas, nós temos os hiperfocos, os interesses restritos, as dificuldades com transições, as birras, nós temos a hiperreatividade sensorial, e aí, né, a criança que tem dificuldade para pentear o cabelo, cortar a unha, não sente dor, não sente frio. Claro que assim, gente, isso é avaliado por um profissional, né? A criança que eu avaliei recentemente, uma criança, enfim, nem sei se a pessoa tá aí, porque ela assiste todas as lives, ela me conheceu por aí. A menininha pegou uma chaleira quente, né? Os pais já tinham suspeitas, né? E aí na entrevista eu perguntei pra ela, na verdade ela responde um histórico do desenvolvimento, né? Um link que eu mando pra ela, e eu vi lá que ela falou assim, olha, eu não sei se ela sente temperatura, porque uma vez ela pegou uma chaleira quente no fogão e ela não se assustou, né? Teve uma outra também que o menino caiu, estourou o dente e foi tomar ponto e não chorou, né? Nem no dente, nem nos pontos. Então essa questão de hiperreatividade sensorial também é comum. O transtorno processamento sensorial. O transtorno processamento sensorial ainda não está no DSM-5 como uma categoria diagnóstica, mas invariavelmente está associado ao TDAH, ao TEA e à deficiência intelectual. Então é muito comum a gente perceber essas questões sensoriais, seletividade, a criança não consegue se enxugar, da criança com TDAH, com DI e com TEA, né? Mas se a gente percebe, por exemplo, questões sensoriais, isso pode fazer a gente pensar em TEA, DI ou TDAH, e aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, enfim. É importante que o profissional esteja bem capacitado para poder fazer tudo isso, né? Gente, falta 5 minutinhos, eu acho que eu não vou conseguir mais responder perguntas, mas eu queria convidá-los a conhecer um pouquinho mais do nosso curso, para quem ficou interessado em conhecer mais, né, sobre o assunto, em fazer esse tipo de avaliação, né, convidar vocês para fazer esse tipo de serviço no consultório de vocês, a conhecer o curso, a ser meu orientando aí, meu supervisionando / orientando, né. No nosso curso nós temos essa possibilidade, né, são 12 meses que você fica com a possibilidade de tirar dúvidas lá na plataforma, tá vindo? Acho que voltou. São 10 módulos, tem bastante bônus, mas o que eu acho mais legal é a possibilidade de ter a orientação, né? Então são 12 meses que vocês têm a orientação direto lá dos casos que vocês podem atender, seguindo lá os protocolos do curso. E tem todos os formulários que a gente usa aqui na nossa equipe de avaliação, os roteiros, os formulários. E é um curso prático, né? Então tem a parte teórica, inicialmente são 3 módulos teóricos, depois toda a parte prática, para você organizar os brinquedos, organizar seu espaço, organizar seus formulários, desde do formulário de entrevista para os pais preencherem, como que você vai fazer isso. E os bônus, né? A gente colocou alguns bônus lá com cursos para acelerar a sua formação. Então tem o curso do SRS2, curso de avaliação de adolescentes e adultos, que tem algumas diferenças. Então depois que você terminar o de criança, você já ganha o curso de adolescente e adulto. Tem o curso do M7RF, curso do ICA-IBC, da CARS, enfim, tem um monte de coisa extra lá, tá bom? O curso tá com inscrições abertas e é isso, gente. O link tá disponível aqui na página do Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida, também pode mandar no direct que o Marcelo responde. E deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, mas acho que também não dá tempo. Eu entrei bem certinho, né? 18 horas. Então, senão cai aqui. Tá bom, gente? Então aproveitem aí e venham ser minhas alunas, tá bom?
Beijo, gente. Tchau, tchau.